Atlético de Madrid mudou de ideia e pode emprestar Thiago Almada. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também de Arrascaeta, que acordou muito bem e já quis antecipar o seu tratamento na clavícula. Vamos falar também de uma mudança no jogo que a CBF fez, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar também do último treino do técnico Leonardo Jardim, visando a partida de amanhã contra o Vasco. Milhares de outras notícias, você acompanha aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Fala, beijo, Atos Félix, você vai me dar mais aqui no meu canal Arthur Notícias do Flamengo. E eu já trago informações em nosso Flamengo. Mas a gente começa, deixa seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais o nosso canal. Já deixa o like, se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar as nossas metas aqui no YouTube. A gente tá aqui no chegar aqui na marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal. Muito importante mesmo a subscrição. Subscrição ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação. Sempre que eu não postar um de novo, não subir de novo, você vai sempre primeiro saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando da situação aqui, envolvendo a situação do Georgian de Arrascaeta, porque o jogador acordou bem hoje. A expectativa é que o jogador ficasse de repouso em casa durante o final de semana e na segunda-feira e já ia iniciar o tratamento. E aí, cara, a situação é a seguinte: o cara quis nem saber o Arrascaeta antecipou seu tratamento. Ele postou a foto lá com um pessoal ali tratando na clavícula dele com um equipamento assim para cada vez mais ele melhorar. Ele postou a foto com o pessoal lá da equipe e depois ele postou a foto só ele mesmo. Então a gente vê que quando o jogador faz isso é porque o jogador quer voltar logo. É um jogador que quer se esforçar. Vai lembrar que o próprio doutor do Flamengo falou, como ele tem uma idade avançada e uma condição física muito boa, ele pode voltar antes do previsto. E é claro que a gente sempre está na torcida pelo nosso Mengão, principalmente pelo Georgian de Arrascaeta, que se não é um dos maiores ídolos da história do Flamengo e está aí querendo se recuperar para disputar a sua segunda Copa do Mundo da carreira. E é claro que a gente sempre está no sonho do nosso jogador pelo nosso Mengão, já que a gente não tem o Arrascaeta. Bom, vamos falar sobre a situação agora envolvendo o técnico Leonardo Jardim e o técnico Renato Gaúcho, porque a situação é o seguinte: já pelo lado do técnico Leonardo Jardim, ele não deve ter o Arrascaeta, que está machucado. O Léo Pereira é ainda uma certa meio dúvida se vai ou não para o jogo. Ele falou que o corte tá se recuperando, mas não sabe se vai para o jogo. A gente tem o Royal que vai para o jogo, vai usar o capacete. A gente tem o Bruno Henrique que vai para o jogo. Enfim, a gente tem algumas dúvidas para esse jogo. Uma dessas dúvidas aí é o Léo Pereira. Mas o Bruno Henrique e o Emerson Royal já são dois reforços confirmados pelo técnico Leonardo Jardim. Bom, já a situação no Vasco, o Vasco não vai ter o Cuiabano à disposição pelo técnico Renato Gaúcho. Cuiabano que vem sendo um dos destaques desde a chegada do Renato Gaúcho, vem fazendo gol, dando assistência, ajudando muito o time do Vasco nos últimos jogos. Infelizmente, não vai estar à disposição, se eu não me engano, ele está suspenso por cartão. Então, é um jogador que vai fazer muita falta no time do Vasco. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação aqui de uma mudança do jogo da CBF. Porque a situação é o seguinte, galera. A informação é que o jogo contra o Curitiba estava marcado para o dia 31 desse mês, né? Só que todo mundo sabe que o dia 31 vai ter um amistoso entre Brasil e Flamengo e Panamá. Vai ter um amistoso entre Brasil e Panamá, um dos últimos amistosos antes da Copa do Mundo. E aí a situação é a seguinte: a CBF, sabendo que esse jogo estava marcado para esse dia, que ela fez? Ela mudou a data do jogo e botou para o dia menos, se eu não me engano. O jogo do amistoso da seleção brasileira é no domingo, dia 31, e ela marcou para o dia 30, que é no sábado. E aí o Flamengo vai enfrentar o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. E aí, é claro que o Flamengo vai estar um pouco desfalcado, né? Porque vai ter os jogadores para a seleção brasileira, que vão estar nos seus últimos amistosos, vão estar do Brasil, Uruguai,
Colômbia, acho que o Equador também se classificou. Então, o Flamengo vai perder muitos jogadores nesse jogo contra o Curitiba, o que muito já vão estar as suas seleções e a convocação também já vai ter saído. Então, é provável que o Flamengo jogue bastante desfalcado para o jogo contra o Curitiba no dia 30. E é claro que a gente tem que ver o que vai acontecer. Mesmo com tanto desfalque, é muito importante o Flamengo vencer o Curitiba no dia 30. Então a CBF fez essa mudança aí. Deixe nos comentários, você gostou dessa mudança ou não? Deixe nos comentários que eu quero saber demais a sua opinião. A sua opinião também importa muito para mim e também importa demais para o nosso canal. E é claro que a gente tem que ver o que vai acontecer nessa situação. Já que estou falando de CBF, vou falar do técnico Carlo Ancelotti, que vai estar amanhã no Maracanã assistindo o jogo, né? A expectativa é que ele esteja lá para olhar os seus selecionados, inclusive vai estar de olho no atacante Pedro, e não só ele, vai estar de olho também no Alexandre, no Danilo, não ia falar o Lucas Paquetá, mas o Paquetá não vai estar jogando, então ele vai estar de olho mais ali no Alexandre e Danilo, que são nomes que provavelmente vão ser convocados. O Pedro ainda do torcer, oh Deus abençoe o irmão Pedro, para fazer 2 gols amanhã e garantir a convocação para os amistosos contra o Panamá e contra o Egito. No jogo contra o Egito já vai ser lá nos Estados Unidos. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Thiago Almada, porque a situação é o seguinte, a informação que a TNT Esportes da Argentina trouxe é que o River Plate pode atravessar a frente do Flamengo pelo interesse do Thiago Almada. Para lembrar que no Brasil aqui, Flamengo e Palmeiras estão interessados no meio atacante do Atlético de Madrid, Botafogo, e a informação é que o River Plate pode tentar atravessar Flamengo e Palmeiras e contratar o jogador por empréstimo. A informação é que o Atlético de Madrid pensa em emprestar o jogador, não só vender por um preço, tentar emprestar o jogador e na frente colocar uma opção de compra. Essa informação o Atlético de Madrid vai definir ainda. Ele falou, o Atlético de Madrid está pensando, o Atlético de Madrid deu 20 dias para pensar, fez isso, principalmente que está disputando Champions League, a La Liga não acabou, então acho que esses 20 dias aí vai ser o suficiente para depois ele falar, bom, ó, a Champions League terminou aqui, ali terminou, então daqui 20 dias ele deve falar se vai ou não emprestar o Thiago Almada para o mercado ou se ele vai manter mesmo, só querer vender o Atlético Madrid, o Thiago Almada. Vai lembrar que o Flamengo contratar será uma excelente contratação, sabendo, né, que o Arrascaeta esse ano já vai fazer, se não me engano, 32 anos, então é um jogador que daqui por alguns anos, quanto a idade for fazendo, menos jogos vai conseguir jogar. Então você tem um reserva à altura, que joga muita bola, e para mim o Thiago Almada é um cara perfeito para ser o reserva do Arrascaeta. Eu queria muito ver o Thiago Almada no Flamengo para ser o reserva. Ele sim, eu acho que seria uma reserva ideal para o Georgian de Arrascaeta. É claro que a gente tem que ver o que vai acontecer. Bom, técnico Leonardo Jardim finalizou hoje o último treino visando o jogo amanhã contra o Vasco no domingo no Maracanã, 4 horas da tarde. Bom, galera, essas transformações do nosso Megão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, não esqueça, Jesus te ama, falou!